Amado irmão, amada irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro de leitura partilhada da Carta aos Gálatas. Esse caminho que estamos fazendo neste mês de setembro, mês da Bíblia, este ano em que celebramos 50 anos que a Igreja no Brasil, que a CNBB celebra o mês de setembro como o mês da Bíblia, mês da Palavra do Senhor. Nós estamos trilhando, enquanto equipe litúrgica da Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, esse caminho com esses áudios de leitura e de reflexão da Carta de São Paulo aos Gálatas, que é o texto orientado para a reflexão de todos nós cristãos, para compreendermos não só o tempo em que esse texto foi escrito, mas também extrairmos dele reflexões para pensarmos a nossa fé nos dias de hoje. Então, convido você a encontrar na sua Bíblia o capítulo 4 da Carta aos Gálatas e ouvirmos com atenção. Digo o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é criança, não difere de um escravo, embora seja dono de tudo, mas está sob a autoridade de guardiães e de administradores até o momento estabelecido pelo Pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravos no princípio do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, tendo nascido de mulher, tendo nascido segundo a lei, para que ele resgatasse aqueles que estavam sob a lei, para que recebêssemos o estatuto de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para dentro dos nossos corações, chamando Abá, Pai. Portanto, já não és escravo, mas sim filho. E enquanto filho, és herdeiro através de Deus. Mas vós, naquele tempo, sem conhecerdes Deus, éreis escravos daquele que, pela sua natureza, não são deuses. Agora, porém, que conhecestes Deus, ou melhor, fostes conhecidos por Deus, como vos virais de novo para os princípios débeis e indigentes, dos quais quereis de novo ser escravos? Observais dias e meses, estações e anos. Receio por vós, que me tenha esforçado em vão por vossa causa. Tornai-vos como eu, porque também eu me tornei como vós. Irmãos, peço-vos, em nada me ofendestes. Sabeis que por causa de uma enfermidade da carne, vos anunciei primeiramente a boa nova, e não sentistes desprezo, nem repugnância perante a vossa aprovação na minha carne, mas acolhestes-me como se fosse um anjo de Deus, como Jesus Cristo. Onde está então a vossa bem-aventurança? Testemunho-vos que, se vos tivesse sido possível arrancar os vossos olhos, vos teríeis dado. Tornei-me agora vosso inimigo por vos dizer a verdade? Esses outros estão zelosos em relação a vós, mas não de maneira bonita, pois querem isolar-vos de nós, para que sintais zelo em relação a eles. É bonito sentir sempre zelo por algo que é bonito, e não apenas quando eu estou presente convosco. Meus filhos, em relação a vós, estou de novo em trabalho de parto, até que Cristo tenha se formado em vós. Quereria estar presente convosco agora e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo convosco. Dizei-me vós que quereis estar sob a lei. Não escutais a lei? Ficou escrito que Abraão tinha 2 filhos, um da escrava e outro da mulher livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, ao passo que o da mulher livre, através de uma promessa divina. Essas coisas têm sentido alegórico. Elas são as 2 alianças. A do Monte Sinai gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é a montanha do Sinai, na Arábia, e corresponde à atual Jerusalém, que é escrava junto com seus filhos.
mas a Jerusalém superna é livre, esta que é a nossa mãe. Pois ficou escrito: regozija-te, mulher estéril que não dás à luz. Desabafa e grita, tu que não sentes as dores do parto, porque muitos mais são filhos da desolada do que os filhos da mulher que tem o seu marido. Vós, irmãos, à maneira de Isaque, sois filhos de uma promessa. Mas tal como naquela altura o filho que nascera segundo a carne perseguiu o filho nascido segundo o Espírito, assim sucede agora. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e o filho dela. O filho da escrava não herdará junto com o filho da mulher livre. Por isso, irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim filhos da mulher livre. Queridos irmãos e queridas irmãs, este capítulo 4 da Carta aos Gálatas traz um aspecto muito importante, que é a ideia da liberdade, a escolha da liberdade. E para isso Paulo retoma um trecho do Antigo Testamento a respeito das mães dos filhos de Abraão. Paulo coloca para as pessoas de quem elas querem ser filhas. De um testemunho, que era o testemunho pregado na época por aqueles cristãos ainda muito apegados à tradição judaica, muito apegados à lei, e que traziam um testemunho muito mais de aprisionamento, de escravidão, que de libertação, ou a um evangelho de liberdade. Paulo sente em suas palavras que as pessoas estão sentindo falta de uma vida ditada por regras, ditada por normas. E aí nós podemos pensar um pouco sobre a nossa dificuldade de lidar com a própria liberdade. Ora, Deus nos criou para sermos livres e não para sermos escravos. Mas muitas vezes em nossa vida, as decisões que tomamos são decisões que nos escravizam, que nos prendem a coisas fúteis. Deus nos chama à liberdade e por seu testemunho na cruz nos libertou. Mas nós tendemos a nos apegar aos vícios, a pessoas, a bens, a coisas que nos aprisionam, tiram a nossa paz, nos perturbam e, nesse sentido, metaforicamente, nos tornam escravos. Quantos de nós somos escravos de uma profissão, somos escravos do trabalho, somos escravos do dinheiro, somos escravos dos bens que possuímos. Somos escravos, às vezes, até de religiões. E esquecemos completamente que o Deus que nos chama é, na verdade, o Deus da liberdade, que coloca diante de nós a opção de escolha. E a grande graça é, na qualidade de livres, podermos escolher a Deus. Que para a nossa vida nós possamos pensar: o que me prende? O que me torna escravo, escrava hoje? E o que posso fazer para ser mais livre, para seguir verdadeiramente a vontade de Jesus na minha vida? Pensemos, portanto, nisso e até o próximo encontro.